importante para o Bahia, que ainda coloca a competição internacional como uma das prioridades da temporada, né? Acabou ali tropeçando no finalzinho da fase de grupos da Libertadores. Elton vem dizendo pra gente esses últimos dias que já era esperado, né? Era um grupo muito difícil. O Bahia acabou perdendo os 3 últimos jogos, mas agora encara a Sul-Americana com outros olhos, né, Elton? Como é que é? O que você espera dessa partida já com cara de mata-mata? A torcida do Bahia, principalmente, né, saiu da frustração para a esperança, né, porque terminou a primeira fase da Libertadores com uma perspectiva talvez um pouco diferente, né, de um time que poderia estar disputando as oitavas de final. Mas aí olha um pouco para frente e percebe que a Sul-Americana também é uma competição que o Bahia pode ir muito longe. Apesar de ter uma fase a mais, viveu isso na Libertadores, com 2 fases a mais antes de chegar à fase de grupos. E isso também reflete dentro do clube. O Bahia tem no seu topo da pirâmide a Conmebol Sul-Americana. Tem o Campeonato Brasileiro, que é uma prioridade, tem a Copa do Brasil, mas também tem essa competição continental. É um time também que tem sido observado na América do Sul com outros olhos, até porque esteve no grupo do Atlético Nacional. Então o América sabe, né, o adversário que vai enfrentar, porque esse time já esteve na Colômbia. Então imagina um Bahia sendo respeitado pelo adversário, e é um Bahia que na prática vai brigar muito forte nessa Sul-Americana, já tentando chegar às oitavas de final para enfrentar o Fluminense, né, um clube brasileiro. Isso com certeza. Bahia que já é semifinalista também da Copa do Nordeste, né? E falando ainda sobre a Sul-Americana, o Elton falou sobre esse respeito, enfim, dos outros clubes. O América de Cali sabe a dificuldade que vai ter diante do Bahia, principalmente na Arena Fonte Nova. Uma notícia ruim para o técnico Rogério Ceni é a dúvida, né? Aliás, praticamente definido já que o William José não entra na partida. Ontem o Elton Serra conseguiu colher essa informação, né, amigo? Não deve entrar para esse jogo. Ele teve uma pancada no tornozelo, ficou muito inchado, fez exames ontem. O Bahia ainda não divulgou o veto dele, mas ele não deve jogar contra o América. O Lúcio Rodrigues deve ser o titular. Foi justamente no último jogo contra o Atlético Mineiro em que o Bahia venceu o time mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Mas o que importa hoje é a Conmebol Sul-Americana. Bahia e América de Cali se enfrentam às 9h30 da noite. O convite fica pro Fã de Esporte, amigos. Beijo pra vocês. Beijo, a gente volta a se falar ainda dentro deste Sport Center, trazendo mais desta partida, reforçando, a turma acompanha ao vivo aqui com a gente na tela da ESPN, no Disney Plus. A partir das 9 da noite já tem o abre-jogo para este Bahia e América de Cali. Nós falávamos ontem, né, do que tem sido essa temporada do Bahia, como chega o Bahia para esse playoff de Sul-Americana, e vou muito nessa linha do Elton, né, óbvio, precisa avançar, precisa passar pelo América, carimbar sua vaga nas oitavas de final, mas é um Bahia que chega inegavelmente muito forte, vindo principalmente do grupo que veio na Libertadores. É um time que fica pelo caminho, mas que poderia muito bem ter avançado, né? Chega numa briga até a última rodada de Libertadores para seguir na competição, enfim, Libertadores num outro nível até competitivo. Então acho que esse Bahia vem muito forte para conseguir essa vaga, né? Diante desse América, que é um adversário bem acessível até, né, Rafa? Eu falava sobre isso ontem aqui, né, Glaucio Marra. Eu acho um time acessível. Teve a troca do comando técnico há pouco tempo, vai para o segundo jogo apenas o novo treinador. O anterior não vinha performando da maneira que se imaginava que o time poderia jogar. É uma equipe que empata muito, né, um time que tem, para mim, dificuldades para construir jogo, é mais afeita ao jogo reativo, e isso, por um lado, é bom para o Bahia, porque dá ao time do Rogério Ceni o que ele mais gosta, que é a possibilidade de ser o protagonista, né? Quem toma iniciativa, quem busca a construção de jogadas, quem ocupa espaço do campo. Mas, por outro lado, é perigoso, porque se o gol não sai cedo, né? Ainda mais que o jogo em casa, isso transforma o estádio, a Arena Fonte Nova, num caldeirão e uma pressão muito grande para que o resultado seja feito em casa para administrar no jogo de volta. A condição normal de temperatura e pressão neste confronto, para mim, Marra, não sei a opinião do mestre, é que o Bahia se classifique. Mas esse componente do segundo jogo fora, ele tem um peso na hora que você vai debater mata-mata e valendo a sequência numa Copa Sul-Americana. E se o Bahia avançar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, para mim, ele já entra na competição com a condição de um dos favoritos. E eu digo isso porque não é só a qualidade do jogo, é a percepção que nós temos que o Bahia recuperou a sua autoconfiança. O Rogério Ceni já está no seu terceiro ano, não são 2 anos completos, mas está no seu terceiro ano como técnico, passou por bons e maus momentos. Ano passado, em algum momento da temporada, o Bahia encantou muito no 4-4-2, no formato losango, que era bem interessante, e se reinventou coletivamente como time, jogando com 2 homens abertos, o Ademir de um lado e o Eric Pulga do outro lado. A ausência
do William no jogo, William José no jogo dessa noite, ela é significativa, mas ela não é trágica, porque o Lute consegue fazer muito bem o papel, embora seja um jogador com características diferentes. Eu acho que a tendência do jogo é o Bahia tomar essa iniciativa, ser positivo e ganhar até com alguma tranquilidade se tiver, acima de tudo, psicológico em dia contra um adversário que vai fazer de tudo para não deixar o Bahia jogar. Marra, só pedir o pessoal colocar o provável Bahia então, já que o Rafa também falou, né, desses nomes e de como o Bahia deve vir mais tarde. E aí a gente já vai conversando até com o provável time do Rogério Ceni na tela. Marra. Vamos lá. E essa formação muito boa, né, Glaucia? Com a variedade. A gente está vendo ali, aproveitando a tela, Gilberto e Juba. Mas normalmente eles vão ocupar as posições de Ademir e Eric Pulga. Eles vão jogar bem adiantados e devem, várias vezes os dois vêm por dentro, inclusive, né? Mas essa é basicamente a escalação. Eu acho também que, bom, o Elton já falou tudo, né? Não vai jogar o William José, vai jogar o Lúcio. Acho um time muito forte, um time que varia para jogar com 3 zagueiros e aí muita liberdade para os laterais. Para mim, vamos abrir aqui agora a sessão bobagens do Marra. Para mim, a primeira bobagem da tarde que eu vou falar, o Luciano Juba é dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro. Para mim, jogador, para mim ele talvez seja o melhor do retrato recente do futebol brasileiro. No Campeonato Brasileiro, talvez o Juba seja o jogador mais diferente, assim, ao lado do Caio Jorge. São jogadores que estão fazendo mais a diferença. Então, isto posto, primeira bobagem passando, eu tendo a concordar com o Rafa que o Bahia vai ser o protagonista da partida. Pelo time que tem, pela qualidade que tem, por assumir um favoritismo na outra, uma condição diferente na outra competição. E o Bahia tem que assumir isso mesmo, precisa dar esse grito. Ele é o mais forte dos candidatos, dos disputantes. Só que do outro lado, Glaucia, e aí eu já mudo para o América de Cali, tem um time que já foi 2 vezes finalista de Libertadores, um time que já foi grande do continente e que é grande local, que passou por uma aquisição, um dono que fez com que o clube voltasse a respirar, mas que agora está fechando a torneira. Tanto que quando saiu o Jorge Bolívar da Silva, personagem grande do futebol sul-americano, ele falou, olha, para não queimar a minha imagem, o técnico que saiu, eu achei melhor que a gente terminasse a relação, porque não vai ter investimento e a gente ia se complicar. Isso quer dizer, o time deve jogar muito por aquela bolinha. Uma única bolinha para tentar levar a decisão para casa e ver se em casa consegue o resultado. Em casa já vai ter o melhor jogador do time, o Carrascal. O Carrascal está fora hoje por um acúmulo de cartões. 2 cartões apenas na fase de grupos, mas teve um outro cartão que acumula contra o Júnior de Barranquilla, então 3 cartões, ele está fora do jogo. É um jogador que é um centralizador de jogadas, já vários saíram, a gente já está vendo aí um pouco sobre ele. Muito obrigado, que perfeição, aqui, começa a falar. Aqui falou, chamou, Spielberg, né? Isso é sintonia. É isso. Sintonia. Então, aí tem o número de participações dele, né? É um jogador que de vez em quando até o nome dele é falado aqui no Brasil, né? Como possível contratação de alguns clubes. Ele é o Sondor. Pois é, já é um jogador de 31 anos, né? 32. É o principal em ações com a bola, em ações progressivas, ou seja, ele faz o jogo progressivo, o jogo ofensivo funcionar. É um jogador que ganha muitos duelos e também é aquele meio-campista, porque ele também é o primeiro desarme e ele também é recuperação de posse de bola. A gente está falando de um grande meio-campista que não joga hoje e que é trunfo para a partida de semana que vem. Acho que é nisso que o América está acreditando. Mas aí depende de segurar também essa partida de hoje, que vai muito nisso também que o Rafa já apontou, né? Óbvio que passa demais por esse primeiro jogo e por um Bahia que saiba se impor em casa e fazer esse resultado aqui, né? E esse time mudou muito, Glaucia, porque há algum tempo a gente falasse assim, vai jogar sem o Carrascal? Mas tem o Quinteiros, tem o Vergara. Não, o Quinteiros saiu. O Quinteiros deve voltar para o River, inclusive, deve fazer a terceira passagem dele pelo River. O Vergara saiu também. Até foi às compras o América, comprou um jogador que é campeão brasileiro. Comprou o Dylan Borreiro, campeão brasileiro de 21 pelo Atlético.
Tá vendo, Glaucio? Ah lá. Olha o efeito aí, ó. Olha aí, É a um média time- de idade desse time do América. Pode ir, Marmar. Vamos lá. Vai na sua. A média de idade baixa, porque aqueles jogadores que eu falei que saíram, né? São jogadores mais velhos. O técnico é um técnico novo, né? O Gabriel Raimondi, que tem experiência já também na Argentina. E os jogadores mais jovens, em 19 anos, e os contratados também são novos, como o Dylan Borreiro e como o Kenner Gonzalez, que acabou de chegar, tá ali o Gonzalez. Esse Kenner Gonzalez, jogador capitão da seleção sub-20 da Colômbia, só que talvez não esteja pronto para os confrontos contra o Bahia, mas é muito bom jogador. Quer relatar? É uma equipe, bom, depois de uma aula dessa eu tenho pouco a acrescentar em cima do que o Marmar trouxe sobre o América de Cali, mas assim, notadamente é uma equipe que vai vir com essa estratégia que a gente imagina de levar a decisão para o jogo da volta. E a vantagem desse cenário para o Bahia é que culturalmente não é comum ao futebol colombiano a amarração plena do jogo. Escola, A né? escola colombiana, ela versa sobre a tentativa de jogar. Por mais que você tenha uma equipe com menos recursos técnicos e provavelmente menos intensidade. Vai ser apenas o terceiro jogo do Gabriel Raimondi. Sim. Então, assim, Um foi amistoso, o outro foi um empate. Então, assim, tá pegando ainda o ritmo, o perfil do elenco, e assim, colocando as suas ideias. É um processo que vai demorar ainda algum tempo, como acontece em qualquer clube do mundo. No América de Cali não é diferente. Mas, assim, a natureza do futebol da Colômbia, e o time tem preponderância de jogadores nascidos na Colômbia, é de um futebol com qualidade técnica, de um futebol que consegue também propor o jogo, tentar jogadas de velocidade. O drible colombiano gosta da natureza do jogo mais técnico, eu acho que isso é bom. E também não é uma escola habitualmente voltada para a catimba, o jogo sujo, o jogo de amarrar o adversário a ponto de fazer o relógio correr contando com a habitual conivência. Muitas vezes não é da tão arbitragem. físico, né, Rafa? Pois é, hoje acho que é o Andrés Matonte, que é o árbitro do jogo uruguaio, né? É um hábito que não é muito afeito a acréscimos. Nós vemos. Então, acho que isso são elementos que a gente tem que considerar. Me parece um cenário favorável para o Bahia, mas futebol é um jogo circunstancial. Se o Bahia conseguir fazer desta sua imposição técnica inicial resultado, sair na frente, fizer um gol antes dos 15, 20 minutos, eu acho que consegue construir uma vantagem bacana para administrar em Cali. Pra gente arrematar, vamos ver aí o retrospecto do Bahia em casa, já que nós estamos dizendo, né, o quão importante é esse primeiro jogo em Salvador. Tá lá, o Bahia nesta temporada jogando em seus domínios. 18 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Um aproveitamento de mais de 77%. A última derrota foi na Libertadores para o Nacional do Uruguai, 3-1. Naquele jogo de contra-ataque. Pois é, aquele jogo. O jogo foi esquisito, né? O Bahia é dono da bola. E aí tentando Avança ganhar, com os tentando laterais, ganhar. avança com Sim. todos os volantes, na exposição defensiva, É, 3 não- contra 2. Não deixa de ser um aprendizado, né? Sim. Aquele jogo. Mas a campanha em casa é ótima, fantástica. Perto de 80%. A gente volta a falar já já de Bahia e América de Cali.